Olá, tudo bem? A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Trouxe uma mensagem para compartilhar com os amigos, amados, irmãos. A palavra de Deus, meus amados, é maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos edifica, nos fortalece, nos dá força, nos dá vida. A palavra de Deus é reavivada todos os dias. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, passará os céus e a terra. Eu passarei a qualquer momento daqui da terra, mas a palavra de Deus, ela é eterna, jamais vai passar e jamais vai se findar. Glórias a Deus, aleluia. Mas a mensagem que eu quero trazer para os irmãos está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Romanos 6, versículo 23, e Gênesis 3, do 8 ao 10. O plano da salvação, né? O plano da salvação. O que nos diz a Bíblia? Qual a certeza que Jesus nos dá? A salvação eterna, dada por Ele na cruz do Calvário. Glórias a Deus, porque Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, a sua justiça dura para sempre. Amém? Glórias a Deus. Nos diz o título da história: o plano da salvação. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com grande amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos hão que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz e espírito, perdão e esperança. Glórias a Deus. Meus amados, como nós vamos estar diante de Deus? Como nós vamos, umas pessoas, seres humanos pecadores, falhos, ignorantes, arrogantes, perante Cristo, perante o autor da vida, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o grande Adonai, o grande Senhor dos exércitos, o grande Criador dos céus e da terra e da vida, uma dádiva maravilhosa que respiramos a cada dia, sem pagar nada por esse fôlego de vida que sai das nossas narinas. Um amor infinito que Jesus tem por cada um de nós, dando a sua própria vida em favor de nos resgatar da escravidão do pecado. Nós vamos ver como que nós possamos ser bons diante de Deus. Como apagar o nosso passado mal. Como posso ser apresentado sem culpa? Como é que nós vamos ser apresentados sem culpa perante o dono do mundo, perante o Criador dos céus e da terra? Nós vamos ver nesses dois textos bíblicos maravilhosos que Jesus nos dá, que Jesus inspirou os profetas a escreverem essas mensagens para hoje nós podermos compartilhar, meditar e ter a certeza, a convicção que breve nós vamos se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens do céu e vamos morar lá na eternidade, em nome de Jesus, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá vendo? A palavra de Deus nos diz: pelo só homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. E pelo outro homem, que é Cristo Jesus, veio a salvação, veio a redenção, veio a reconciliação de Deus com a humanidade, através de Jesus Cristo, através daquele homem caído lá no Jardim do Éden. Jesus, ele veio para nos dar vida, nos dar força, nos fortalecer, porque Jesus olhou naquele tempo passado, meus amados, para aqueles profetas, homens fortes, fiéis, obedientes à lei de Deus, obediente e temente a Deus, mas Deus não viu neles algo que faltava. Então agora vem Jesus Cristo para levantar o homem caído, dando sua vida na cruz do Calvário. Porque o texto bíblico nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois que Adão pecou através de Eva, a morte reinou desde o tempo de Moisés até os dias de hoje. Porque, meus amados, nós somos mortais. E por causa do pecado, nós temos que descer à sepultura. Como nós vamos ver no seguinte texto bíblico, que está também em Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Olha, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus, meus amados. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, porque nós escolhemos as coisas atraentes do mundo, deixamos os caminhos do nosso Deus maravilhoso e escolhemos o que nós queremos fazer, meus amados. Assim como eu posso tirar alguns textos da Bíblia para poder viver a minha vida e deixar outros. Não é dessa forma que Deus quer o seu povo. Não é dessa forma que Jesus Cristo quer que nós andamos na presença dele. A Bíblia brincaram de falar, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, disponibilizando seu Filho Jesus Cristo a descer a este mundo, a pagar o preço na cruz do Calvário, para nos resgatar da escravidão, do pecado e da morte eterna. Glórias a Deus, meus amados, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Jesus excelente, um Deus que está de braços abertos para nos receber os pecadores arrependidos a qualquer momento. Basta nós querermos se chegar diante de Deus, pedir perdão, confessar os nossos pecados, porque Jesus ele disse que não está com os ouvidos tapados e nem com a mão encolhida para não ouvir e nem nos abençoar, meus amados irmãos. Nós temos que confessar os nossos pecados ocultos a Jesus Cristo, porque Ele é o único. Ele é o único que pode perdoar pecados. É Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que deu a vida na cruz do Calvário. Então nós vamos ver, né, que reação Deus manifestou diante da queda, né? Ou seja, da entrada do pecado no mundo. Depois que entrou o pecado no mundo, o que foi que Deus fez? Deus abandonou o homem? Deus desprezou o homem? Nós vamos ver no texto bíblico que está lá em Gênesis capítulo 3, voltando lá para Gênesis, no início da Bíblia. Gênesis 3, versículo 8 ao 10 vai nos dizer: quando o homem pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, através de sua esposa Eva. Se Adão não tivesse dado ouvido à voz de Eva, não tivesse desobedecido ao nosso Deus, com certeza Deus ia exterminar aquela mulher do jardim do Éden, ia fazer uma nova mulher, porque, ou seja, a mulher veio das costelas do homem. Mas ele caiu, porque Deus ele já sabia que tinha um plano de salvação. Mas depois que Adão e Eva pecaram, transgrediram, a lei de Deus, porque a Bíblia não nos especifica se era realmente uma maçã, ela fala que é um fruto proibido, ou seja, provavelmente ali seria a lei de Deus. Quando Deus dele fala, não fazer isso, porque no dia que você fizer isso aqui, meu filho, certamente você vai morrer. É como hoje, quando nós desobedecemos a autoridade, a lei de Deus, quando nós não damos ouvido a Deus, amados, ficamos sujeitos à morte. Nós vivemos hoje num mundo totalmente corrompido pelo pecado. Mas nós temos que ser diferente. Nós temos que ser separados do mundo. Não que nós somos melhores, mas nós temos que viver separado. Ou seja, nós não podemos voltar, como diz, eu não posso voltar ao próprio vômito. O porco não tem como voltar a seu próprio vômito. Nós temos que viver separado. Mas enfim, quando o homem desobedeceu à lei de Deus, quando o homem desobedeceu às ordens divinas, ou seja, a lei de Deus, porque quando Deus ele fez o homem e fez a mulher, não existia mais ninguém na face da terra. Só existia Adão e Eva, meus amados. Não existia mais ninguém, fora os animais. Mas hoje nós vemos as pessoas distorcendo a palavra de Deus, fazendo o que quer, achando o que quer e o que tem vontade. Mas Deus ele não dá autorização para nós acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas profecias deste livro. Assim como está registrado em Apocalipse e em Mateus. Aí daquele que tirar um tio ou acrescentar um jota na minha palavra,
que é a Bíblia Sagrada. Mas depois que o homem pecou, meus amados, o que foi que aconteceu? Deus, ele desprezou o homem? Será que Deus desprezou o homem? Nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10, para finalizar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, depois que o homem pecou, Deus não abandonou. A Bíblia é bem clara em falar que Deus, ele foi procurar eles. Só que eles ouviram a voz de Deus no jardim e eles se esconderam da presença de Deus. Como diz, né? Abandonou o homem, Deus de maneira nenhuma. Deus, ele procurou o homem. Depois que o homem caiu, depois que o homem pecou, transgrediu as ordens divinas, se escondeu da presença de Deus, mas Deus, ele foi lá, como diz o texto bíblico, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A mesma coisa hoje. O pecado nos afasta de Deus, meus amados. Como eu falei, o pecado nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando nós se arrependemos, tomamos a decisão de se arrepender, de seguir a Jesus Cristo, meus amados. Jesus, ele vem ao nosso encontro, como ele está todos os dias ao nosso lado, à nossa frente. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está 24 horas conosco. Mas ele está falando conosco neste momento, todo instante. E nós, por muitas das vezes, não damos ouvido à voz de Deus. Mas nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, porque Deus, ele sabe o melhor para cada um de nós, meus amados. Assim como Deus deu ordem para aqueles, Adão e Eva, obedecerem, ele também dá regras para que nós possamos obedecer. Mas nós, por maioria das vezes, deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo. Que possamos obedecer, voltar ao nosso Deus, viver em conformidade com o Evangelho de Cristo, porque o fim está próximo. Nós estamos vendo hoje neste mundo tudo acontecendo. A Síria em guerra, o Afeganistão, os Estados Unidos, os países pobres deste mundo, meus amados. E nós de braços cruzados. Tem países aí fora que não pode pregar o Evangelho, não pode falar de Jesus. Hoje nós temos a Bíblia na mão e muitas das vezes nós temos vergonha de pregar do amor de Deus para as pessoas. Não podemos ter vergonha, não podemos rejeitar esse Deus, porque ele não nos rejeitou na cruz do Calvário. Ele nos deu vida, vida em abundância. Por isso, meus amados, fiquem com essa mensagem, com essa palavra. Que Deus abençoe a todos ricamente em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glórias a Deus.